Bem, amigos e amigas do programa Pop Comunidade, nós pernambucanos acordamos hoje muito tristes. É, na verdade, uma quinta-feira diferente. Perdemos ontem, de forma trágica, o maior líder político desse estado, o maior líder político do Nordeste e uma grata revelação da política brasileira, o ex-governador Eduardo Campos, em um acidente aéreo. Estou nessa tarde de quinta-feira ao lado de uma aliada política, de uma amiga de Eduardo Campos, que o conheceu através do avô, Dr. Miguel Arraes. Estou falando exatamente da prefeita de Casinhas, Rosineide Barbosa, que tomou um choque muito grande quando soube da notícia ontem à tarde. Ela vai conversar aqui com a gente para falar da sua história, da sua relação de política, relação política e de amizade com Eduardo Campos. Rosineide Barbosa, uma quinta-feira muito diferente essa, Rosineide. Rádio Pop FM, boa tarde. Boa tarde a vocês, Zé Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Pop FM. Todos nós estamos muito entristecidos. Casinhas, Surubim, Pernambuco como um todo, o Nordeste, o Brasil, o mundo emocionou-se com a trágica perca que nós tivemos ontem com o nosso governador, com o nosso amigo, com o nosso deputado federal, Eduardo Campos, nosso deputado estadual, nosso amigo, nosso futuro presidente. Infelizmente, acabou ontem essa história que todos nós estávamos na torcida para que ele pudesse realmente reerguer esse país que nós estamos aqui vivendo, as desavenças, as tristezas que nós temos nas nossas administrações. Todos nós que somos prefeitos sabemos as dificuldades que estamos passando, os momentos difíceis que estamos vivendo, e a esperança era Eduardo. E ontem, quando eu vinha de Recife, que eu estive lá na terça-feira, resolvendo problemas do nosso município, quando eu estava no caminho, voltando para o nosso município, para Casinhas, eu recebi uma ligação da minha filha mais velha dizendo que o avião de Eduardo Campos havia caído. E eu fiquei transtornada. Eu fiquei realmente muito transtornada, emocionada. Parei o carro, vinha sozinha, conversando com Deus, e num momento desse triste, quando a minha filha me ligou e eu dizia: minha filha, você não está ouvindo bem. Ela disse: não, mãe, mas não se preocupe não, ainda não saiu dizendo se ele estava. Ô mãe, não se aperrei não, vá com calma. E eu fiquei sem saber nem para onde eu iria mais. Aí eu liguei para diversas pessoas, liguei para o próprio Paulo Câmara, liguei para Tarcísio, liguei para Guilherme, liguei para Ana Célia, liguei para Dr. Figueira, liguei para todo quanto era de gente e ninguém me atendeu. E eu fiquei sem saber realmente o que fazer. Aí eu botei na emissora de rádio e eu vi, em seguida minha filha ligou dizendo mais uma vez que havia sido confirmada a presença dele no avião. E foi muito triste, está sendo muito triste para todos nós. Muito triste. Eduardo era uma pessoa que era assim como eu o tratava. Eu nunca chamei Eduardo de governador nem de deputado. Eu sempre chamava de Eduardo. A última vez que nós estivemos juntos, ele conversava comigo lá no Palácio, numa segunda-feira, que na sexta-feira ele estava deixando o governo de Pernambuco para uma carreira maior, para um mundo melhor para o nosso país. Ele tinha objetivo de vida muito grande, ele tinha uma visão muito grande para o Brasil. E nós conversávamos nesse dia, estava eu, o prefeito de Paudalho e José Martins de João Alfredo. Eu, Pereira, Zé Martins e ele. Lá no palácio, lá no seu gabinete, quando diversas vezes já havia conversado com o doutor Arraes. E quando eu cheguei, ele me deu um abraço e dizia: Rosineide, esta é a nossa casa. Eu não posso me esquecer disso, Zé Luiz.
E ele dizia: vamos conversar. Você jamais saiu de dentro do meu coração. Essas foram as palavras dele para mim, diante de Pereira e diante de Zé Martins. E eu colocava para ele tudo que eu havia passado, tudo que eu havia sentido, tudo que eu tinha sentido durante esse tempo todo. E ele só me escutava. Nesse momento ele estava com resfriado, estava com a corize, e ele dizia: Rosineide, eu peguei um resfriado muito grande, que eu não estou dormindo 4 horas por dia. Eu não durmo mais 4 horas por dia para que esse caminho que eu estou traçando para o Brasil seja alcançado. Eu vou ser o presidente do Brasil. Com aquela certeza que ele dizia ali naquela hora, Zé Luiz. Você se emocionava, porque eu me emocionei. E eu conversei com ele tudo o que eu tinha para dizer, e ele me ouvia. E ele dizia: Rosineide, nós temos raízes. Você começou com o meu avô. Nós temos raízes, Rosineide. E eu dizia a ele: exatamente por isso, Eduardo, o meu coração fala mais alto. Eu não posso deixar de ficar com você, independente de qualquer coisa, porque eu comecei a minha vida pública com você, com o Dr. Arraes, meu pai que me botou nesse caminho, e chegou com você e Dr. Arraes, que eu nunca pedi nada para Casinhas, para Dr. Arraes negar. Nunca cheguei perto de você para você também me negar. Embora nós tivéssemos alguns atropelos em diversos momentos, que é natural da política. Mas o coração fala mais forte, amigo. O coração fala mais forte do que qualquer coisa. E o meu coração falou por Eduardo. Prefeita Rosineide, já em 1990, você já apoiava e votava com Eduardo Campos para deputado estadual. Exatamente, Zé Luiz. Em 1990, lembro-me muito bem, quando Eduardo Campos foi apoiado pelo Grupo Farias, aqui em Surubim, onde Casinhas pertencia ao nosso município, ao município de Surubim, e levou Eduardo Campos lá para Oratório, quando meu pai, aquele homem que gostava de fazer o bem para o povo sem olhar a quem, Eduardo Campos chegava lá com a equipe, com Zé Augusto Farias, e lá nós começávamos uma grande amizade. Nós iniciávamos uma trajetória de vida política. E Eduardo se candidatou, com o Dr. Arraes o colocou para ser candidato a deputado estadual. E nós levantamos a bandeira de Eduardo a partir daquele momento. Já éramos com o Dr. Arraes. Lembro-me quando eu estudava em Recife, na campanha do Dr. Arraes, na volta de Dr. Arraes, nós estávamos lá dentro daquelas bandeiras no Conde da Boa Vista. Eu participava das reuniões, já naquele tempo. Eu já participava das reuniões, eu já vivenciava uma vida política junto com o Dr. Arraes. No nosso prédio, as pessoas estavam lá e nós conquistávamos, que as pessoas iam votar no candidato adversário. Eu, meus irmãos, a gente já fazia política de Dr. Arraes em Recife. E Eduardo, quando foi candidato a deputado, lembro, é como se eu estivesse vendo, Zé Luiz, descendo e subindo as calçadas de Oratório, entrando nas casas, pedindo voto para aquele homem que ali iniciava sua carreira política como candidato a deputado estadual. Prefeita, em 1994, como também em 1998, mais uma vez Rosineide com Eduardo Campos para deputado federal. Você o apoiou em 2006, desde o primeiro turno, em 2010, na sua reeleição. E um outro detalhe, Rosineide, Eduardo Campos, assim como o avô dele, Dr. Arraes, soube retribuir tudo isso em prol do povo de Casinhas. Dr. Arraes, na questão da eletrificação rural, beneficiando os mais carentes, os mais necessitados, e Eduardo fez aquilo que o avô não pôde fazer, não é, Rosineide? Que foi levar o asfalto de Surubim a Casinhas, e Casinhas até Umbuzeiro, na Paraíba, e também até a localidade de Oratório, não é, prefeita? Exatamente, Zé Luiz.
Esse desejo do asfalto era de Dr. Arraes. Quando prefeita fui e Dr. Arraes governador de Pernambuco, como você sabe, todo casinhense sabe, nós tínhamos recebido o município com apenas 30% de eletrificação rural. E quando Dr. Arraes saiu do governo, Dr. Arraes deixou 100% de eletrificação no município de Casinhas, juntamente com a prefeitura. E o desejo do Dr. Arraes, como eu disse, tudo que eu solicitava ao Dr. Arraes, ele não negava. Até alguns prefeitos tinham até um certo ciúme com a minha pessoa diante do Dr. Arraes, pelo fato de tudo que eu pedia, Dr. Arraes fazia o pigarro e dizia: essa prefeita não tem jeito. Vá, prefeita, diga a seu povo que está resolvido. E Dr. Arraes tinha o sonho de realizar, que era o asfalto do nosso município, era o acesso. Na época da venda da CELP, Dr. Arraes não concretizou o seu sonho, porque não conseguiu realizar o projeto que ele tinha com recursos da CELP. Mas Eduardo Campos, quando voltou a ser quando ele chegou a ser o governador de Pernambuco, pela primeira vez, quando até ele tinha 3%, Zé Luiz, nós andávamos com ele aqui na região, nós andávamos com ele em Limoeiro, em cima do caminhão, na frente estava eu, Dona Ana, ele, Aloysio Lessa e João Lira. E Dona Ana dizia: Rosineide, será que essa gente vai ganhar? Eu dizia: Dona Ana, não se preocupe que essa já é nossa. Nesse mesmo tempo, Zé Luiz, nós fizemos, quando o Eduardo tinha apenas 3% das intenções de voto no governo, no estado de Pernambuco, nós estivemos lá em Taquaritinga, lá no hotel de Taquaritinga, onde ele fez uma reunião com a equipe que lá estava, e tudo que Eduardo Campos falava, ele relacionava Casinhas e a prefeita de Casinhas, naquele tempo. Tudo que ele dizia, ele relacionava o desenvolvimento que Casinhas teve na época do Dr. Arraes. As pessoas que lá estavam presentes sabem que eu estou falando a verdade. As pessoas que estavam lá presentes ficavam olhando: quem é essa prefeita? Onde é Casinhas? E ele colocava e dizia o avanço que Casinhas teve com o desejo que o Dr. Arraes tinha de desenvolver Casinhas. E nós pegamos isso aí, andamos lá no Festival de Inverno de Taquaritinga nesse dia, caminhamos pelas ruas de Taquaritinga com Eduardo Campos, caminhamos pelas ruas de Limoeiro com Eduardo Campos, caminhamos pelas ruas de Surubim, enfim, caminhamos desde o primeiro momento que ele lançou-se candidato. E é para falar nisso, Zé Luiz, quando ele lançou a primeira vez, quando ele foi o candidato, eu estive conversando com ele no seu escritório, lá na Rua do Canal, lá em Recife, e Eduardo era fumante, e eu também. E quando eu cheguei, ele estava fumando, ele olhou assim para mim e disse: Rosineide, tu deixaste de fumar? Eu disse: deixei, Eduardo. Ele disse: eu deixei, mas voltei. Com um problema que eu tive com um filho meu, um problema de saúde, desde esse dia que eu não voltei, não parei mais de fumar, mas eu vou deixar de fumar de novo, porque ele não é maior do que eu. O cigarro não é maior do que eu. E quando eu deixei de fumar, eu botava a minha carteira de cigarro nos 4 cantos da casa, para eu olhar para ele e dizer que você não é mais forte do que eu. E eu consegui deixar de fumar. E vou deixar mais uma vez. Para você ver que o nosso relacionamento não era só apenas político, mas era uma amizade que nós tínhamos. Era uma história que nós construímos juntos. Eu principalmente. Porque foi com eles que eu iniciei a minha vida pública, como eu disse. Foi com eles que eu dei os meus primeiros passos. E foi com Eduardo Campos que na última vez, como eu disse a você, nós conversamos. E o sonho de Dr. Arraes, que foi o asfalto, ele veio e realizou e deixou o marco plantado dentro de Casinhas. Quem vai esquecer Eduardo Campos? Prefeita Rosineide, inclusive nesse último encontro que você teve com Eduardo Campos, ele acabou liberando recursos de R$600 mil para que você pudesse fazer um trabalho de reformas, ampliações na Escola Municipal São Luís. Exatamente, Zé Luiz. Quando eu disse tudo que eu tinha para dizer, ele olhou assim para mim e disse, como eu falei agora no início: Rosineide, quem é do coração não sai.
E eu disse a ele, e ele disse, olhou para mim e disse, eu pensei que você fosse me abandonar. Eu disse, Eduardo, o coração fala mais forte. Aí ele me deu um abraço muito forte e disse, quem é de casa jamais se ausentará. O que eu faço por Casinhas, Rosineide? Me diga, o que é que eu posso fazer por Casinhas para ficar marcado na história do seu município, do nosso município? Mais uma vez. E eu dizia, Eduardo, eu tenho 2 problemas no meu município muito grandes. Um deles é o hospital. O outro é o Colégio São Luís, que era o cartão postal do município de Casinhas. Ele olhou para mim e disse, Rosineide, me diga que os 2 vão ficar muito pesados. Me diga qual que é que você mais prioriza? Qual a sua prioridade? Eu olhei para ele e disse, Eduardo, o Colégio São Luís. Eu quero que ele volte a ser o cartão postal do município. Enquanto o hospital a gente vai tocando e eu vou conseguir recursos para resolver o problema do hospital, mas a prioridade nesse momento é o Colégio São Luís. E ele de imediato disse, Rosineide, está resolvido. Volte e diga ao povo de Casinhas que o hospital, que a Escola Municipal São Luís vai ter uma grande reforma, porque esse é o compromisso de Eduardo Campos nesse momento com o povo de Casinhas.